A partir de agora, a Porteira RW apresenta Gênios do Esporte. Com participação de pessoas ligadas ao esporte. Gênios do Esporte. Apresentação: Max Fernandes. Boa tarde, ouvintes da Porteira RW. Eu sou o Max Fernandes e está no ar mais um programa Gênios do Esporte. Desde já agradecendo você que nos acompanha através da internet no www.porteirarw.com.br. Você que baixou nosso aplicativo na sua loja de aplicativos, o nosso muito obrigado pela audiência. Lembrando que todo o programa após ir ao ar aqui no rádio, a entrevista fica disponível para você ver e rever nas nossas redes sociais. facebook.com/porteirarw e no YouTube, no nosso canal Porteira RW. Abrimos o nosso primeiro programa desse sábado, dia 27 de fevereiro, do Gênios do Esporte, com um ouro-finense que desde criança é apaixonado por esportes. Estamos falando de Luiz Carlos Simões, ou simplesmente Praia. Hoje, com 60 anos, empresário. Primeiro, Praia, gostaríamos de saber como você está. Estou bem, graças a Deus. Agora, ultimamente, está tudo bem, estou voltando ao normal, vou voltar a andar agora, que se Deus quiser, vou começar a ver se voltar a jogar, ver se eu tento jogar futebol, mostrar que a perseverança é a melhor coisa que tem, que é você lutar. Se você não lutar, você não vai a lugar nenhum. Você já teve um sonho, assim como qualquer moleque, um dia de ser jogador de futebol profissional? Já tive sim, mas só que com o tempo você vai vendo que não é aquilo que você quer, então você para. Porque eu tinha muita força de vontade, eu fui em vários lugares jogar bola, fui fazer teste no Guarani, no Cruzeiro, mas só que não deu certo, é muito apadrinhamento e essas coisas, e eu não tolero isso, né? Isso que eu ia fazer essa pergunta para você. Já fez testes em alguma equipe? Conta pra gente. Eu já fiz no Guarani e no Cruzeiro. Quem me indicou foi o Clayton, o Escurinho, e o Cruzeiro foi o Flamarion, que jogava no Cruzeiro na época. Mas só que não deu certo, porque eles não deixavam eu treinar essas coisas. Eu fiquei desacuçoado com... eu queria treinar e eles não deixavam, eu ficava só na bem boa lá, eu não gostava disso, eu queria treinar, mostrar para ele meu futebol, mas eles não deixavam, né? Só tinha quem ficasse enganjado que ficava lá treinando, então eu fiquei parado lá. Fala um pouco da sua vida como atleta para nós aqui. Eu comecei a jogar no Beira-Rio, né? Lá no Beira-Rio, fui jogando no Beira-Rio, depois fui para o Cruzeirinho, do Cruzeirinho depois fui jogando voltei a jogar no Beira-Rio, no futebol de salão, aí futebol de campo, fui à seleção também, joguei na seleção, joguei no esportivo, joguei em vários times, e só que a vida vai ensinando a gente, quanto mais você joga, mais você aprende, você vai adquirindo ritmo de jogo, essas coisas, então e eu tenho muita força de vontade de ter, eu chamo assim, de vencer, eu nunca gostei de perder, então onde que eu entrava, eu queria ganhar, mas não menosprezando ninguém, mas que hoje em dia o pessoal já não liga mais para isso, antigamente tinha bastante pessoal para jogar bola, hoje... E não tinha nem chuteira, nem meia, essas coisas, né? E hoje não, hoje tem tudo e não tem jogador, né? Quase, né? Porque jogador hoje, aquele que faz lançamento, aquele que é o bom, que quase não tem, né, Max? Aquele que nasce nato, que sabe colocar a bola onde ele quer. Então, isso aí, então eu sempre torço para ficar firme, tudo para lutar, para fazer cada dia a gente ficar melhor, né? Praia, você teve passagem por alguns clubes profissionais na década de 80. Como jogador da categoria de base, você conheceu vários craques. Se tinha alguns deles e se você tem algumas histórias para nos contar. Eu não conheci. Se eu falar para você, na época, quando eu fui para o Guarani, tinha o Bozó, tinha o Renato do Guarani, só que você não via eles. Eu jogava, fiquei um mês treinando lá Treinando não, fiquei andando em Campinas porque eles não deixavam eu treinar, porque só quem estava já enganjado no time
e já que podia jogar. Então eu ficava almoçando, jantando e saindo de lá. Eu conheci Campinas através disso, mas só que aí um dia eu falei para eles, vocês vão deixar eu jogar? Não. Aí eles falaram, não, você não pode. Aí quando veio, pegaram, levaram eu para jogar em Morungaba, na terra do Renato. Aí chegou lá, falei, agora eu vou jogar, né? Quando veio, sabe o que eles fizeram? 5 minutos de terminar o jogo, eles colocaram eu em campo. Aí eu fiquei meio que sem paciência. Aí eu falei, não, isso não é isso que eu quero, não. Um fato importante que você está contando, e mais uma vez a gente gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa trajetória sua. Você sabe que a gente nunca sabe da onde que a gente vai. Eu queria ser jogador de futebol, mas só que você vai indo, o estudo, você tem que pensar no estudo, você tem que... então você vai deixando levar a vida, e meu pai sempre querendo que eu trabalhasse. Então eu fui trabalhando e hoje eu sempre falava, meu pai falava que a união faz a força. Então eu sempre fui com meu pai, meus irmãos, tudo lutando para conseguir alguma coisa. Graças a Deus nós temos, mas alguma coisa meu pai nos deixou alguma coisa. Um legado muito importante. E depois disso, você retornou para o Ouro Fino, quando você estava no Guarani. E por que você acha que não deu certo realmente? Porque eu acho muito apadrinhamento, essas coisas. Ir lá, filhinho de papai, filho de diretor, essas coisas. Eu via que não jogavam nada, mas só que eu falava, mas esses caras aí, o que eles estão fazendo aqui? Falei, eu que sou eu. Falei, porque eu gostava de jogar futebol, eu adorava. Tanto é que o Craito colocava eu em tudo quanto é lugar, eu dava conta do recado. Mas só que, infelizmente, você vai perdendo a vontade de ser jogador. Então aí eu comecei a trabalhar com meu pai. Eu conheço você há muito tempo e até hoje eu não sei. Então eu gostaria que como surgiu esse apelido carinhosamente de Praia? Praia era, antigamente, eles chamavam eu de Espraia-Pé. Aí depois, passado um tempo, ficou Espraia. E na piscina do Éden, o Zé Roberto Bolognani, e ele começava Esprainha, né? Ficou Prainha. Em vez de Espraia, ficou Prainha. Aí cresci, ficou Praia. Aí, então é por isso. Quem colocou esse apelido em mim foi o Zé Roberto. É uma pergunta agora que eu vou te fazer. Você já ganhou dinheiro dentro do mundo do futebol? Não, nunca ganhei nada. Eu sempre joguei porque gostava. Eu tinha prazer de jogava quando chovia, então eu gostava de jogar na lama. No Montanhês, no rachinha do Montanhês, que era só os cabeção, João Mala, só a turma boa, e eu ficava lá esperando, porque eles não deixavam a gente jogar, que era de menor. Então, quando faltava alguém, eu entrava no lugar. Então, assim, eu ia jogando bola, mas é porque eu gostava mesmo, viu? Como eu te conheci há muito tempo, eu sei que você era um craque. E você não recebeu nem proposta de futebol amador para ganhar um pouquinho de dinheiro em alguns jogos? Não, eu via meu irmão Marcelo, sempre fazia isso. Mas eu nunca tive vontade de receber dinheiro. Nunca tive como amador, assim, nunca quis e nunca recebi. Muitas pessoas que já passaram pelo nosso programa, Gênios do Esporte, falou muito de você. A exemplo, quem você citou agora há pouco, o próprio professor Craito, né, o Escurinho, nos disse que você era um menino diferenciado dos demais. O que você nos diz disso aí? Não é que é diferenciado, é que eu gostava de jogar futebol e o professor, o Craito, era um cara que eu sempre acatava. Tudo que ele falava para mim, eu obedecia, eu fazia. Então, com ele, eu me sentia à vontade. Então, eu jogava a bola por causa dele. Eu sempre fui obediente às ordens dele, porque ele foi um cara excepcional como jogador, como professor. Então, eu tenho esse privilégio de tê-lo como professor meu de educação física na escola normal. Isso aí é muito bom. Vamos então a um pequeno intervalo comercial para tomarmos uma água, descansar um pouquinho e já estaremos de volta. A melhor programação, porque você merece.
Estamos de volta com o programa Gênios do Esporte e hoje recebendo aqui na nossa rádio Porteira RW um dos caras que Ouro Fino inteiro conhece pela sua dedicação ao esporte. Hoje, aos 60 anos, estamos falando de Luiz Carlos Simões, o Praia. Praia, você sempre foi morador aqui no centro de Ouro Fino e deve ter jogado muita bola nos campos do Gargatá, no Campo do Alto, estádio municipal. Qual era a sua preferência? É o Capitão Armando, era o estádio municipal. Eu sempre joguei ali, sempre as fotos minhas sempre normalmente são de lá. Então eu sei, o que mais gostava de jogar era porque era um campo grande e tinha espaço para você correr, então era melhor, eu gostava. Praia, vou fazer uma pergunta aqui, você pode responder a partida que você achou melhor para você, independente se foi campo ou salão, tá? Gostaríamos que você citasse uma partida que te marcou até hoje, apesar que são várias, né? Com certeza, até lembrar direito assim, uma que mais marcou quando foi eu jogando seleção de Jacutinga com o Monte Sião, e eu jogava com a seleção de Ouro Fino, contra as duas seleções, de Monte Sião e de Jacutinga contra a de Ouro Fino. Eu jogando na seleção de Ouro Fino, eu fiz um gol. Eu saí no lançamento, o goleiro saiu em mim e eu passei a bola pro vão da perna dele e fiz o gol. Então isso aí eu achei, era o campo cheio de gente, aquelas coisas tudo. Então eu fiquei muito emocionado com isso. Eu achei muito bonito o lance que foi feito na época. Praia, você citou aí Jacutinga e Monte Sião versus a seleção de Ouro Fino. Esse jogo foi amistoso ou foi um campeonato? Amistoso. Foi final de ano, sempre reunia, né? Então eles queriam fazer, juntava o Fernandinho, juntava o Oscar, a turma, o Framarion Escurinho. Então essa turma organizava, então eles fizeram a seleção lá, as duas seleções, contra a nossa de Ouro Fino. E aí nós ganhamos de 2-0 na época e eu fiz os 2 gols. Você chegou a fazer muitos gols ou não? Fiz bem gols. Eu tinha um chute bem forte. Jogava futebol de salão, né? Tinha bicuda, né? Bicuda que é muito forte, então eu treinava bastante, entendeu? Então onde que eu tinha muito preparo e tinha muita força na perna, onde que eu batia, marcava até a bola na coxa, nas costas de quem pegasse. Dá para você fazer um cálculo, mais ou menos, quantos gols você marcou na sua carreira? Nem imagino, viu? Eu nem sei, não sei falar para você quantos gols que eu fiz, quantos times que eu joguei, eu nem sei. Se eu falar para você, eu não estou mentindo para você. Você falou que foi um gol importante contra a seleção de Jacutinga e Monte Sião. Mas teve algum gol que você achou curioso esse gol? Curioso? Agora, se falar assim... Contra um time que era eu chutei a bola do meio do campo foi contra a Crisólia, se não me engano. E era um juiz de Pouso Alegre, um japonês de Pouso Alegre. Eu chutei a bola no meio do campo, estava chovendo, e o goleiro estava adiantado, e a bola quicou, do que ela quicou, ela encobriu o goleiro e fez o gol. E o juiz deu impedimento. E eu fiquei puto de raiva. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que certas pessoas compravam o juiz para não dar. Eu fiquei sabendo e eu fiquei tão desapontado com isso, porque eu achava que do meio campo eu fiz o gol. Então ele falou que estava impedimento e não tinha impedimento nenhum. É só isso. Quais foram as equipes que você já jogou em Ouro Fino ou mesmo na região? Você já citou algumas, mas poderia dar mais uma lembrança para a gente aqui? Beira-Rio, Cruzeirinho, Penha, Garrafão, Esportiva, meu pai do céu, Beira-Rio, que é futebol de salão, né? Santa Cruz, do Paulão, saudoso Paulão, eu gostava muito dele. Eu agora não sei, não estou lembrando, assim, seleção de Ouro Fino. Agora você falando quantas, eu não sei explicar para você agora. Mas assim, uma hora eu posso até te passar as equipes, mas tem escola normal,
Tem um punhado de coisa. E joguei por vários times. Todos os jogos são importantes em todas as equipes que você participou, independente se é da zona rural ou da zona urbana, que é a cidade de Ouro Fino. Eu tive um prazer muito imenso, eu vou até falar um pouquinho da gente aqui na quadra da piscina do Éden. Eu e você, o nosso saudoso amigo Carlinhos, né? A gente formava lá uns treininhos lá, como era um racha, né? E você ali matava a pau, né? Não é que eu matava a pau, é porque a gente gosta, eu gostava de jogar futebol. E além de jogar futebol, você tem que ter um pouco de inteligência, porque tudo que você, às vezes, você está fazendo não está rendendo. Então eu mostrava, eu lutava, além do preparo que eu tinha, eu usava a inteligência para fazer jogadas bonitas, fazer gols bonitos, que hoje que é dificilmente ver esses gols, que parece um desenho, você entendeu? Tipo, que eu sempre fui amante que eu falo assim, do Zico, como o exemplo, como para mim o Zico era um exemplo para mim, porque sempre foi um jogador que dentro e fora ele sempre deu bons exemplos para tudo quanto é criança, qualquer. Tanto é que no Japão ele tem uma estátua lá. Você vê, imagina o Zico, o japonês é muito inteligente, não? Por isso que eu admiro o Zico nisso. Quais foram os craques que você já jogou, os craques que você jogou junto, mesmo sendo amistosos? Você lembra de alguns? Flamarion, Escurinho, Jarbinha, Fernandinho. Eu joguei com um time do Guarani que jogava aqui também, você entendeu? Joguei com o Evair, com o Vanderlei, João Mala, Marcelo, meu irmão. Marcelo, se eu falar para você, ele sempre me dava muita força para mim fazer preparo físico, para me ficar bem. Então eu gostava muito de, por exemplo, aqui o Mauro Assis, o Paciente goleiro, que eu adoro ele, Luciel eu tinha uma confiança nele que era fora do comum. E tem várias outras pessoas, não é que eu não estou lembrado agora. Vamos mais a um pequeno intervalo e já estaremos de volta. A melhor programação, porque você merece. Estamos de volta com o programa Gênios do Esporte e hoje recebendo aqui na nossa rádio, Porteira RW, um dos caras que já fez a diferença no esporte em nossa cidade, o Praia. Praia, infelizmente, de uns anos para cá, você tem sofrido com problemas de saúde. Como você está hoje? Graças a Deus, eu estou saindo dessa, porque esse problema que eu tenho no ombro, que agora não tem mais, não estou tomando nem antibiótico mais, faz 6 meses que eu estou sem antibiótico. Então agora eu estou fazendo fisioterapia para mim voltar a andar e levar a vida normalmente. Na época que você jogou, você chegou a ter alguma contusão séria? Eu tive um estiramento na coxa e ficou um bom tempo e quebrei a perna, né? Trinquei o perônio e o dedinho do pé. Só, não foi. Atualmente, você acompanha algum tipo de esporte ou não? Brasileirão, né? Só o Brasileirão ultimamente eu tenho assistido só. Você falou Brasileirão. Essa pergunta aqui não estava aqui, mas eu vou fazer. Campeão, Flamengo ou Internacional? Na minha opinião, o Flamengo tem melhor time. E eu acho que vai dar Flamengo novamente. Eu acho porque o Flamengo tem mais união, o time formado já do outro ano. Então, eu acho que o Flamengo vai ganhar. E quando você jogava, você preferia campo ou quadra? Tudo é época diferente, né? Mas teve uma época que jogava futebol. Eu sempre gostei mais de futebol de campo. Depois que eu fui para o futebol de salão. Mas o que eu mais gosto é futebol de campo. Uma equipe ou até mesmo um jogador que você gostaria de ter visto jogar de perto? Jogar de perto é o escuro, viu?
Escurinho, eu gostava de ver ele jogar. Ele sabia colocar a bola onde ele queria. Ele era muito inteligente. Era uma pessoa que, quando você jogava com ele, você não corria tanto. Ele era incrível. Você corria, ele colocava onde você estava. Ele sabia colocar. Então sempre gostei de jogar com ele. Vou fazer 2 perguntas, se você não quiser responder. O que mais te irrita e o que mais te irritava? O que mais irritava é jogar com um jogador ruim, né? Porque você não ia para frente, parece que a gente corria mais, essas coisas tudo. Então cabeça de bagre, eu não gosto de jogar com cabeça de bagre. É o jogador ruim. Agora, o que me irrita quando eu fui jogar futebol lá no Guarani, eu vi aqueles jogadores padrinhados, né, de diretores lá, que não jogavam nada e eu que jogava, eles não deixavam eu jogar. Então eu ficava puto de raiva com isso, entendeu? Que é a coisa como hoje, né, politicamente, né, eu não gosto, eu gosto de trabalhar, mostrar o serviço, para a pessoa ver que você que está jogando mesmo, entendeu? Você tem um time do seu coração? Eu sou santista. Fala um pouquinho do Santos. Santos, você fala, de agora? Fica a sua opinião. Não, é que o Santos eu sempre tenho visto aí essas diretorias dando o maior vexame, mas só que eu acho assim, tem uns meninos, né, que sempre estão renovando, que jogam bem, estão ganhando, mas só que está ficando muito através de dinheiro, e o dinheiro está sobressaindo sobre as pessoas, então tem que ser jogador de futebol, ter representatividade, ser um cara que dá o exemplo, entendeu? Porque hoje tem muito moleque que fica vendo essas coisas e que aprende com esse pessoal, assim, entendeu? Mostrando mas hoje o dinheiro está falando mais alto com as coisas. Mais uma vez, pra gente que te conhece, quem é esse cara chamado Luiz Carlos Simões ou simplesmente Praia, que tem uma amizade fora de série em Ouro Fino e na região? É um cara simples, sem maldade, que gosta de Ouro Fino, que sempre fazer as coisas para Ouro Fino, ajudar. Porque Ouro Fino é uma cidade, para mim, muito gostosa. Para mim é uma paz que eu encontrei aqui. Mas se eu não tivesse a minha família trabalhando aqui, eu teria ido embora. Mas Ouro Fino, para mim, por causa do futebol, os amigos que eu tenho aqui, é a gente ser muito simples, sem frescura, que a gente não leva nada desse mundo. E a gente faz amizade através do futebol, através das festas que aqui tem. Então, eu amo Ouro Fino. E é uma pergunta boa que você vai gostar. Você que já jogou muita bola, gostaríamos que você deixasse, principalmente para os meninos de Ouro Fino, um recado para essa garotada que pretende ser jogador de futebol. Olha, principalmente tem que perseverança. O que é perseverança? É lutar uma vontade de ser o que você gostaria de ser, entendeu? Jogador de futebol, de que lado você quer marcar, de que lado que você vai jogar, ser zagueiro, ser goleiro, independente disso, ter perseverança, lutar para conseguir aquilo que você quer, senão não vai nada para frente. Mais uma vez, Praia, qual é o seu segredo? O seu segredo? O segredo é viver bem, ser feliz. A vida da gente é ter saúde, que é o que mais a gente precisa. E acreditar em Deus. Eu já fiz essa pergunta, mas vou fazer de novo. O que você tem feito para passar os dias com essa pandemia? Tenho ficado em casa fazendo fisioterapia, voltando a andar. E por aí, só isso, assistindo televisão, vendo futebol, distração que eu faço. Porque sair eu tenho medo, eu fico com medo, porque eu passei por
certas coisas que eu fico com medo de pegar e aconteceu o pior aí. Né? Então por isso eu fico mais dentro de casa aqui. E daqui para frente, o que vem para o ano de 2021? Espero que essa pandemia acabe e todo mundo volte à vida normal, você entendeu? Que todo mundo fique como se continuasse a vida sem essa pandemia. Vamos para mais um intervalo e já estaremos de volta. A melhor programação, porque você merece. Estamos de volta com o programa Gênios do Esporte e hoje recebendo aqui na nossa rádio, Porteira RW, um dos caras que já fez a diferença no esporte em nossa cidade, o Praia. Ô Praia, para encerrarmos essa primeira fase aqui da entrevista, a gente vai fazer uma brincadeira com você aqui e você vai responder rapidinho. Vamos entrar no quadro dentro do programa Gênios do Esporte, onde chama de primeira. Eu falo uma palavra e você responde. Família. É tudo na vida de uma pessoa. Que quer lutar sempre em conjunto. A família é a essência de tudo. Seus pais? Meu pai é o Renato Simões e a minha mãe é Eunice Melo Simões. O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? Ultimamente eu tenho ficado em casa por causa da pandemia aí, mas eu sempre gostava de sair e sempre gostava de trabalhar aqui no sítio, fazer as coisas, sempre estar em evolução com as plantações, entendeu? Então é gostoso, eu sempre estar mexendo com a natureza. Deus é tudo na vida da gente. Se você não acredita, você não vai para frente, não vai em lugar nenhum. Então Deus, eu estou vivo com perseverança, tudo através dele, porque sem ele nós não somos nada. Amigos, você tem poucos, entendeu? Você, na hora das coisas ruins, todo mundo some. Na hora das coisas boas, muitos aparecem. Então, a gente não é que... A gente quer viver bem, independente de qualquer coisa. A gente quer viver, ser feliz. O importante é isso, ser feliz. Professor Craito, escurinho. Professor Craito, como se diz, é o professor meu de educação física, que eu admiro ele, sempre gostei dele. Então eu tenho que muito agradecer ele por ser jogador, porque ele que me ensinou, ele, Marcelo, meu irmão, eles que me ensinaram, e ele que foi o que mais me ensinou, entendeu? Foi o que mais pegou no meu pé, e mudava eu de fazer as mudanças que ele fazia e eu obedecia. Então, ele foi o meu professor. Se você fosse um jogador profissional, qual você preferiria, fama ou dinheiro? Eu preferia a fama. Eu gosto de sempre ganhar, né? Ninguém gosta de perder, sempre ganhar. Não é que você precisa ser famoso, você precisa gostar daquilo que você faz, entendeu? Você sentir tesão daquilo que você faz, é gostoso, é isso. Praticar aquilo que você gosta. E a lembrança que a gente faz de quando a gente jogou futebol, você já falou, mas eu gostaria que você respondesse de novo. Uma partida de futebol que te marcou realmente? Olha, 3 que futebol, vou falar de futebol de salão. Que na época aqui no Montanhês Clube só jogava um time da cidade, que era o Montanhês. E na época o Kleber brigou com o Montanhês e então formou outro clube dentro da cidade, que formou o Beira-Rio. E o Beira-Rio foi 3 vezes campeão no campeonato do Montanhês. Então eu dedico essa coisa os 3 campeonatos que nós passamos lá pelo Beira-Rio, que a gente saía de lá num barco, e eu punha o pessoal no barco e andava pela rua soltando foguete. Então isso aí é coisa que quase ninguém sabe. Então isso guardou na minha memória, que
que é gostoso de você ver ser campeão lá no Montanhense, porque era um campeonato muito difícil, mas é muito gratificante lá. Praia, uma pergunta aqui que vai te doer assim para você pensar, hein? Se você tivesse que montar uma seleção, quem você escolheria? Ou seja, quem são os 11 da sua seleção e quem seria o treinador? Acontece o seguinte, agora aqui você falar, para mim a seleção de Ouro Fino, chamava 100 na época. E era uma seleção de pessoas que jogavam bem. Você não precisava correr tanto, né? Só o toque de bola, a experiência dos caras. Pô, é como a gostosa do mundo. Você jogava com facilidade, jogava fácil. Então, para mim, a seleção de Ouro Fino de 1979. Agora, aqui tem o Toninho do Hugo, o Zé Clésio, Luciel, Rui Palomo, Mauro, Craitinho, o Flamarion, Edson Pioio, Marcelo, Serginho do Belo, Jarbinha, Claudir, Silvinho Bolognani, João Mala e Pastinha. E o técnico era o Paulão. Paulão sempre, aquele que sempre nunca gostava de perder também. Mas a vida continua, né? Mas Paulão era apaixonado por futebol, nunca vi. Então é o time que eu desejo aqui. Praia, o nosso muito obrigado a você ter aceito, ter participado conosco desse nosso programa aqui na Porteira RW. E vou deixar à sua disposição agora para você falar o que você achar que tiver aí, na sua opinião. Pode mandar abraço, pode falar de tudo. Você falou muita coisa de amigos, de família, de Deus, do futebol, dos seus melhores momentos, dos gols. Mas pode falar, pode ficar à vontade, o microfone está à sua disposição. Olha, eu quero agradecer de coração por tudo que eu estou em passado, e às vezes a gente esquece de elogiar. Então eu quero elogiar a Rosângela, que sempre lutou comigo nessa vida para lá, no hospital, para lá, para cá. Então eu quero desejar para ela que a gente seja feliz, porque tudo que ela fez para mim não tem dinheiro que pague. Então a minha filha Giovana, então essas coisas que marcam na vida da gente, porque a gente quer mais saúde e a gente viver feliz. E o resto Deus dá permissão para nós para fazer aquilo que a gente deseja. Então, graças a Deus, pedir a Deus para dar muita saúde para nós, tá? E agradecer a Rosângela, que foi uma heroína para mim, coisas que eu não falo, coisas que eu... Então ela passou por várias coisas e suportou tudo, e eu estou aqui, nessa luta aqui. Então eu tenho que agradecer ela. Muito obrigado. Em nome do Porteira, muito obrigado você, Praia. Agora o encerramento aqui, esse foi mais um Gênios do Esporte que teve os seguintes colaboradores: trabalhos técnicos Jonas Ferreira, edição de áudio Luiz Carlos Ribeiro, edição de vídeo Paulo Henrique, produção e apresentação Max Fernando. Fique ligado na Porteira RW e até a próxima semana com mais uma entrevista inédita para você, fã de esportes. Você está ouvindo Rádio Porteira RW Ouro Fino, Minas Gerais. Na internet, porteirarw.com.br. E-mail porteirarw@gmail.com. Aplicativo e Facebook Porteira RW. WhatsApp 0 operadora 35 99874 7618. Porteira RW. Música, informação, esporte e prestação de serviço 24 horas.